E ainda falando sobre esse assunto relacionado ao álcool, recebemos aqui no estúdio a psiquiatra e doutora em saúde mental, Márcia Gonçalves. Ela é professora universitária e vai conversar mais um pouquinho com a gente sobre os males que o alcoolismo causa à saúde e às relações pessoais. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Doutora, vamos começar falando sobre a questão da saúde, assim mesmo, né? Quais são os riscos para a nossa saúde relacionados ao uso excessivo de álcool? Os riscos são mensuráveis, né? Porque o álcool, como uma substância que não existe no organismo, ele tem que ser metabolizado e tem que ser colocado para fora do organismo. A pessoa que usa aquele uso pesado mesmo de álcool e frequentemente, com o tempo, né, o fígado dessa pessoa começa a reclamar, ele não consegue mais metabolizar e com isso vai causando lesões, né, hepáticas e uma reação em cadeia aí, né, os outros órgãos acabam sendo também influenciados. E com o tempo, como não consegue mais metabolizar, esse álcool começa a passar pelo cérebro e no cérebro aí o estrago é maior, porque aí o estrago no cérebro vai fazer com que a pessoa, com o tempo, entre num quadro demencial, né, vai perder a cognição e tudo mais e vai se tornar, né, uma pessoa com uma demência. Ele pode ser um uso nocivo, né, então a pessoa vai começar a passar um pouco do tom, né, e vai perder um pouco a capacidade de controle do próprio comportamento, né, é que é aquilo que a gente já conhece, né, que a pessoa perde o controle mesmo, né? Sim. E faz bobagem, né, e perde a capacidade de julgar, né, até onde ela pode ir. Então, é onde ela acaba saindo com carros e que não pode, e vai para lugares que não deve ir, e se coloca em outras situações, inclusive de drogas, né, pode aceitar outras drogas porque está, né, influenciado já pelo álcool. E pode ter o uso, depois do uso nocivo, ela também pode, então, fazer um uso mais pesado do álcool, começa, então, a entrar na linha do consumo que vai para a dependência, né? Vai ter o uso crônico, né? E a dependência química mesmo, que aí a dependência química é outra categoria, né? de problema, de doença, porque, na realidade, o alcoolismo é uma doença, né? E como é que a gente faz para a gente identificar se a gente é alcoólatra ou até mesmo identificar um amigo, um parente, tem algum sinal? Primeiro, a frequência, né? Uma pessoa que está tomando 3 doses de álcool, né? Seja qual for, num dia, por semana, ela já tem que começar a ficar esperta. Por quê? Porque o álcool ele vai fazendo uma coisa que se chama tolerância. E a tolerância, ela faz com que aquela mesma quantidade de álcool não faça mais o mesmo barato, né, entre aspas, que no começo. Então, a pessoa começa, sim, a ter a necessidade de tomar outras vezes. Isso chama-se tolerância e a pessoa começa a aumentar o nível e começa a aumentar a frequência. E, depois de um tempo, como é uma doença crônica, que ela vai aumentando com o tempo, né, a quantidade do uso do álcool, com o tempo ela pode, sim, chegar, então, a ficar dependente químico mesmo. Outra coisa que a família, por exemplo, tem que começar a perceber é se essa pessoa está deixando de fazer algumas coisas em função do álcool. Por quê? Porque a pessoa que começa a ter um uso crônico do álcool, dependência mesmo do álcool, ela começa a se afastar de todo mundo. Ela começa a querer beber sozinha, então ela começa a ficar dentro de casa bebendo, né? Ela troca outras coisas. Se não tem bebida na festa, ela não vai. Não tem graça para ela o lugar onde não tem bebida. Né? E o próprio comportamento, que às vezes a pessoa fica irritadiça, ela fica agressiva, né? Qualquer coisa que se fale, né, em termos de que ela está passando do limite, ela fica muito nervosa, ela acredita que ela para na hora que ela quer. E todos esses sinais aí, eles servem para todos os grupos de pessoas? Ou assim, no jovem é um tipo de fator, um tipo de sinal, no idoso afeta de uma outra forma, como é que é? Nos jovens, normalmente, o que a gente vê é que existe, assim, inicialmente, um uso muito social, né?
O jovem sai, até para fazer parte do grupo, ele começa a usar, né, e de uma forma nociva e de uma forma perigosa, às vezes, né, que é onde a gente vê tantas coisas, né, terríveis. Né? No idoso, né, o idoso ele acaba tendo uma demenciação, principalmente se for um uso crônico, ele vai ter uma demenciação, ele vai começar a esquecer muitas coisas, ele vai começar a ter os problemas físicos, né, vão vir de uma maneira mais intensa. E, enfim, as diferenças são essas, mas de uma forma geral, é nocivo para todas as idades. Certo. A senhora comentou aí, né, que pode chegar numa fase em que a pessoa quer beber sozinha, né, quer fazer o consumo do álcool sozinha, ou se tem alguma festa e não tem a bebida alcoólica, para ela não é interessante, né? Então, acaba afetando a família, os amigos, o convívio social dessas pessoas, né? Conta pra gente o que mais pode causar de ruim nessas relações a pessoa que acaba usando em excessivo álcool. Bom, eu acho assim, existem histórias e filmes e, enfim, todo mundo, né, muitas pessoas passam, né, por uma situação onde existe um alcoolista na família. E o alcoolista, ele simplesmente causa muito transtorno. Primeiro porque ele, com o uso do álcool, às vezes ele vai perder o emprego. Ele vai começar a se atrasar no trabalho, porque ele vai começar a fazer o uso e vai ficar de ressaca. Então, muitas vezes ele não consegue ir trabalhar direito, aí ele perde emprego, depois ele fica agressivo em casa, ele começa a ter problemas familiares, os filhos, enfim, são incontáveis, né, as coisas ruins que a gente vê relacionadas aos alcoolistas. E, principalmente, eles não acham que estão Está fazendo algo errado, né? Não, porque eles acreditam que eles param na hora que eles querem, que não existe dependência, e realmente destrói a família mesmo. Tá? Assim, a gente que faz parte, né, do meio e que consegue, né, no meio de saúde, a gente vê assim, famílias destruídas, quando não, né, acidentes. Sim. Né, que são... eu já vi acidentes terríveis, né, influenciados pelo álcool. E aí, como é que a gente faz para prevenir isso, né, para evitar que a gente vire um alcoólatra ou até mesmo que outra pessoa, né, que está próximo da gente, que a gente consegue perceber esses sinais que a senhora já deu aí, como que a gente faz para prevenir isso? Eu acredito que sempre existe, né, a comunicação familiar, né, a agregação familiar, né, a demonstração de amor, buscar ver por que a pessoa está começando a ficar tão, necessitando tanto, né, de uma busca de alegria externa, né, e não de uma alegria interna. E, com isso, cada vez mais insistir para que essa pessoa procure ajuda, né, uma ajuda psiquiátrica, uma ajuda psicológica, às vezes até ir num médico clínico para fazer uma avaliação, né, gástrica, hepática, e com isso, sim, né, ele vai acabar sendo levado ao tratamento, né, de uma forma ou de outra. E existem tratamentos pelo SUS de forma assim acessível para todo mundo? Existe sim. Quem bebe muito pouquinho, às vezes não existe a síndrome de abstinência, né, que a gente chama, que é quando para de beber. Uma pessoa que bebe com constância, na hora que ela para de beber, ela começa a ter sintomas, tremores, mal-estar e tudo mais, e isso vai evoluindo, dependendo da quantidade de álcool, pode chegar até coma, né, pode chegar a convulsões e pode morrer. E essas pessoas, elas têm, quando existe um uso já assim, bem crônico, né, uma dependência bem intensa, a pessoa precisa procurar os serviços. No SUS tem os CAPS AD, né, CAPS álcool e drogas, que eles recebem as pessoas e tem um tratamento bem eficaz, né? E assim, o alcoolismo ele não é uma doença que você parou hoje, eu estou livre. Pronto, né? Não. Normalmente, não só o álcool, mas todas as dependências químicas, elas vão numa espiral, né? A pessoa começa, ela pensa em parar, depois que ela pensa em parar, ela consegue procurar para tratamento, ela faz tratamento, para, recai. E depois ela vai de novo, e isso vai indo numa espiral até que ela consegue sair. Né? Mas, às vezes, é necessário, inclusive, internações, né? Quando é o caso da pessoa realmente nem aceitar tratamento, né? E está prejudicando muito a família, as internações mesmo, porque
né, até compulsória, né? Existe por lei, às vezes, a necessidade de se internar compulsoriamente em ambiente fechado, que é para tirar, né, primeiro, eliminar o uso do álcool, né? Tem que ser substituído por medicamento, aí a pessoa não pode ter nenhum tipo de preconceito de medicamento, Certo. porque o álcool é muito pior do que o medicamento, né? Nem se compara. E, com o tempo, a pessoa vai, de uma forma, né, obrigada, ela vai parar mesmo. E muitas vezes volta depois que sai da internação, né? É por isso que é importante ter o apoio, né, da Da família, dos família. amigos, né? Harmonia numa família, coesão na família, amor na família, faz toda a diferença para todas as doenças, né? Sim. Inclusive para o álcool. Doutora, muito obrigada, viu, por participar aqui do NT Vale com a gente hoje. Eu que agradeço. Por trazer essas informações que são tão importantes e que podem salvar a vida de muitas pessoas, né? Espero que sim. Uma boa tarde para a senhora. Obrigada, viu? Igualmente.